Boa tarde, pessoal! Vamos começar agora um painel sobre inteligência artificial, um tópico que é tão falado hoje em dia, então vai ter vários assuntos. A gente vai desmistificar sobre o futuro da IA, sobre o impacto disso no nosso mercado de trabalho. Então, uma área aí que está em alta, que é importantíssimo tanto para quem é profissional de tecnologia ou para quem não é também, já que isso vai impactar em várias áreas. O meu nome é Ludmila Lobo, eu sou desenvolvedora de software e estarei moderando esse painel aqui incrível, só com um profissional altamente qualificado. Estamos aqui com a Milena, com a Micaele e com o Arnaldo. Eles vão fazer uma apresentação deles para explicar para vocês o background deles. Boa tarde, gente. Meu nome é Milena Tenório, eu sou natural de São Paulo, capital, mas eu moro em Manaus, Amazonas, já fazem 16 anos. Então, para mim, eu sou uma manauara fake. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre esse mundo da IA. Diferente dos nossos colegas que irão se apresentar, o meu contato com a IA foi puramente acadêmico. Eu sou mestre em inteligência artificial pela Universidade Federal do Amazonas e eu estou muito empolgada de poder compartilhar aqui um pouco com vocês a minha experiência. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arnaldo, eu também sou de São Paulo, mas eu estou morando em João Pessoa faz um tempinho também. Terminei meu doutorado recentemente em Deep Learning, também sou Google Developer Expert, assim como a Mica. Estou trabalhando como Senior Machine Learning Engineer na Arado, uma startup de tecnologia. E é isso, acho que é isso. Oi, gente, boa tarde, um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou de São Paulo, meu nome é Micaele Ohana. Trabalho como líder de AI e Machine Learning numa empresa chamada CIT. Sou criadora de conteúdo no @explicame. Falo muito de Data Science lá e gosto muito de falar sobre esse tema, de democratizar isso para outras pessoas poderem acessar esse conteúdo de uma maneira mais fácil, né? Com menos termos complexos e mais democratização de fato. Faço mestrado na Unicamp, em São Paulo também. E não sei andar de bicicleta, mas estou tentando resolver isso nessa semana. Eu acho que vai dar certo. E é isso. Legal. E a gente queria saber aqui, primeiro, para começar o assunto, quem aqui trabalha ou estuda na área de inteligência artificial? Ok, umas 4 pessoas. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, a gente queria que cada um aqui explicasse o que é a inteligência artificial. Mica. Beleza, eu vou começar. Se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão ver que cada lugar vai referenciar isso de uma forma. Eu vou colocar uma das definições, que é uma das que eu mais acredito e acho que são mais factíveis, que é basicamente a habilidade de sistemas obterem dados externos e conseguirem, a partir desses dados, sintetizarem ele através de mecanismos de aprendizagem, né, como algoritmos complexos, e, a partir disso, facilitarem o processo de tomada de decisão e poderem agir, né, a partir desses dados. A gente vê que esse termo começou a ser referenciado em 1950 com o John McCarthy, que é uma das pessoas que, numa faculdade chamada Dartmouth, junto com outros também especialistas da área, começaram a discutir o termo, e também com a presença do Alan Turing, que começou a fazer publicações de papers relacionados ao tema nessa época. Mas eu queria só trazer esse ponto de vista, não sei se você quer complementar com alguma... Acho que só complementando e talvez resumindo um pouco, eu acho uma definição que eu gosto é que a IA é um campo da ciência da computação que a gente tenta simular a inteligência humana de alguma forma, né? Como eu falei na palestra um pouco hoje mais cedo, antigamente a gente fazia isso muito ensinando regras para o computador. Por exemplo, sei lá, quando a gente tinha um sistema que jogava xadrez, a gente ensinava, se o tabuleiro estiver dessa forma, então você faz isso, se uma peça estiver aqui, então você faz isso. Então, a gente ensinava essas regras, a gente tentava simular a nossa inteligência com essas regras, né? Depois veio a parte de Machine Learning, que ficou uma abordagem mais inteligente, Deep Learning, que é mais focado em redes neurais, mas acho que se eu tivesse que definir a IA, acho que uma das primeiras definições dela seria isso, a tentativa da gente, um campo da ciência da computação, da gente simular a inteligência humana. Legal, gente. E uma coisa que a gente fica se perguntando, a gente que trabalha com tecnologia, é o seguinte: como que a gente, que não é da área, mas que trabalha ali com programação, alguma coisa relacionada,
quais são os conceitos de inteligência artificial fundamentais que a gente deve compreender para começar a trabalhar na área ou começar a fazer algum projeto? Qual assim, conceito fundamental vocês acham? Posso começar? Pode. Então, pessoal, uma coisa que eu aprendi, né, durante meu mestrado é que a gente precisa definir exatamente qual é o escopo daquilo que eu vou conseguir trabalhar. Então, eu acredito que definição dos dados e qual é o meu objetivo vai ser realmente o fundamento do que você precisa saber para poder desenvolver a sua pesquisa, desenvolver o seu algoritmo. Porque existe uma gama de oportunidades, frameworks, abordagens que você pode utilizar. Então, para você poder ter um direcionamento mais certeiro, é você ter tanto, de um lado, os dados que você vai conseguir ter disponível, quanto qual é o seu objetivo, qual é o foco da sua pesquisa, do seu produto. Pô, eu acho que se eu tivesse que definir conceitos fundamentais, se eu pudesse escolher 3, eu acho que eu escolheria conceitos, algoritmos e matemática. Acho que essas são 3 coisas que você precisa estudar bastante no campo da inteligência artificial. Conceitos no sentido de, o que é inteligência artificial? O que é um dataset? O que são amostras? O que são treino, validação, teste? Então, são todos conceitinhos que a gente vê muito na área. E acho que é importante você conhecer ele, o significado deles. A segunda parte é matemática, né, que tem muita coisa de inteligência artificial, por exemplo, estatística. Tem muita coisa de estatística descritiva, estatística inferencial. Muita coisa de álgebra linear, derivadas, enfim, muita coisa para você estudar nesse sentido. E a última são algoritmos, né? Então, tem os algoritmos mais clássicos de machine learning, KNN, SVM, enfim, um monte de palavrinhas-chave que quem trabalha com a área conhece bastante. E outros algoritmos, sei lá, mais focados e de deep learning também, né? Redes neurais, redes convolucionais, transformers, que são algoritmos mais recentes. Então, acho que se eu tivesse que escolher 3 conceitos fundamentais, seria isso, né? E você estudar conceitos, estudar matemática e estudar algoritmos. Eu acho que os conceitos dependem muito também da minha área de atuação, eu acho, né? Por exemplo, se você for trabalhar com ciência de dados, como Machine Learning Engineer, que são papéis dentro do guarda-chuva de IA, você vai ter conceitos muito mais complexos também que você tem que dominar. Agora, se você, às vezes, é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de software, está querendo entender um pouco mais o que é necessário para eu entender, para conseguir aplicar isso na prática, eu acho que tem muitas coisas que são importantes, como, por exemplo, Machine Learning. Machine Learning é como se fosse uma vertical dentro do contexto de AI, que se você for pensar, comparando com o desenvolvimento de software tradicional, hoje você coloca regras nos computadores, né, no seu programa, e aí, a partir dessas regras, você desenvolve um sistema. É diferente o Machine Learning porque eu dou o resultado final e eu dou vários desses resultados finais e eu falo, você viu várias fotos, agora você vai ser responsável por identificar qual o conjunto de regras para que na próxima vez você seja capaz de setar essas regras você mesmo. Então, esse tipo de processo eu acho legal a gente entender para que você consiga não pensar na AI como uma entidade, mas sim como algo prático e que a gente não pode ter medo. A gente tem que participar da tomada de decisão, porque aí a gente consegue identificar, ok, a AI é isso, eu não vou ter medo, vou inclusive usar no meu dia a dia para que eu consiga ter uma melhor otimização do meu trabalho e tirar dela o melhor, né? Então, tem o Machine Learning, tem o Deep Learning. Deep Learning ele é um processo de aprendizado que muitas pessoas observaram a forma com que o cérebro humano aprende, né? Que os neurônios, como que as camadas que temos dos neurônios. Não quer dizer que a gente tem modelos com 170 bilhões de parâmetros, etc. Então, isso acabou com a gente, tem mais parâmetros que o nosso cérebro. Isso não funciona, os parâmetros não são comparáveis, né? Então, é uma coisa importante de setar. Não é porque lançou um modelo que tem milhões de parâmetros, bilhões de parâmetros, que eu tenho que ficar com medo e etc. Não, não é assim. As coisas não são comparáveis, é apenas uma inspiração, talvez seja a palavra correta para isso. E eu queria também colocar um último conceito, que é Generative AI. Quem já ouviu falar de Generative AI, levanta a mão, por favor.
Isso está por trás dos modelos que a gente conhece, GPT 3.5, OpenAI, que está muito famosa por conta desses modelos. Então, Generative AI é uma vertical focada em modelos que geram conteúdo, geram imagem, geram texto, etc. Dentro de Generative AI, eu tenho os Large Language Models, que são modelos focados em texto, né, em linguagem. Então, a linguagem humana, né, como a gente se comunica, então são modelos que tentam extrair isso e geram conteúdos mais focados em texto, né? Então, é só citar esses, eu acho que são conceitos importantes para que a gente consiga conversar aqui nesse painel e também democratizar esse conteúdo para todo mundo. Sim, com certeza. E, assim, eu percebo que toda mudança, ela gera talvez uma resistência, assim como teve, sei lá, a indústria, a época da industrialização, que começaram a fazer grandes equipamentos, indústrias, fábricas, as pessoas começaram a reclamar. Gente, mas isso vai tirar o emprego das pessoas que antigamente faziam isso de forma manual. Então, há uma certa resistência e eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham que, assim, por que só se fala disso? Qual é o grande impacto? Por que todo mundo só fala de inteligência artificial? Vamos lá, pessoal. Eu tenho acompanhado claramente vocês também sobre o impacto nas redes sociais, né? Cada trend nova já está ali envolvendo a inteligência artificial. Antigamente, né, tinham vários filtros que as pessoas usavam, né, para poder gerar um rosto mais infantil ou fazer um vídeo usando um rosto como se ela fosse uma pessoa antiga. Só que a última trend que a gente viu foram imagens geradas, né, como a Mika explicou. Do nada, assim, realmente foi alimentado com a foto de uma pessoa e ela gerou como se ela tivesse um filho. Eu acho que todo mundo viu isso nas redes sociais, né? Virou uma trend bombástica. E, gente, como é que isso pode acontecer, né? Será que está ali tirando o trabalho de artistas, de pessoas que têm ali algum impacto nessa área? Mas a gente não pode enxergar dessa forma. Se a gente quer enxergar realmente a IA como um meio de uso que pode ser uma ferramenta de melhora para a gente não pode se assustar com esse tipo de resultado. Porque aquilo que nós temos, né, como seres humanos, que podemos evoluir muito mais, criar conteúdos muito mais interessantes, a gente não pode se assustar com esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que a gente se fala de IA porque quando ela chega para o público final, ela pode chegar de uma forma meio escandalosa. Imagina quantas pessoas não se assustaram, né? Aquela tia que olhou o Instagram, meu Deus, olha quem está grávida. Não é esse o objetivo da IA, não é espalhar fake news. São cuidados que nós temos que ter quando nós estamos desenvolvendo esses algoritmos, porque ela pode ser usada de diversas formas. Mas como é que a gente pode, né, se prevenir de ter um boom dessas fake news ou de problemas sociais que podem acontecer devido a essas imagens, por exemplo, né? Nós temos que ter conhecimento. E é exatamente o que esse palco vai querer trazer para vocês hoje. Não tenham medo da IA. Queiram conhecê-la, queiram aplicá-las nas suas vidas, no seu mercado de trabalho, porque ela tem muito para contribuir. E não só esses merchants que a gente vê nas redes sociais ou essas fake news, porque a gente pode ter muito mais proveito para o nosso dia a dia. Posso fazer um adendo? Claro. Olha, isso que a Milena falou, acho que eu gosto muito, porque eu acho que um papel meu, da Milena, da Mika, que a gente trabalha com isso, eu acho que é muito um papel nosso, com certeza, é da gente desmistificar o campo da IA e essa palavra nem existe, né? Desdemonizar a IA, na real, né? Porque como a Milena falou, pô, a gente tem muito mito sendo criado sobre a IA e a gente está demonizando ela de uma maneira que não é legal. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Sei lá, acho que a maioria das pessoas aqui assistiram Velozes e Furiosos, né? Teve um filme, não lembro qual, acho que o 6, sei lá. Paul Walker morreu no meio do filme, certo? O 7, obrigado. Paul Walker morreu no meio do filme. Reconstruíram ele com computação gráfica para ele fazer algumas cenas do filme, né? Inclusive aquela cena clássica lá dele splitando lá com o Vin Diesel, né? Todo mundo chorou ele fazendo isso lá, o som de Sam Smith cantando When I See You Again, né? E foi lindo, né? Reconstruíram o Brian com computação gráfica, foi lindo. Esse ano, a Volkswagen lança um comercial reproduzindo a Elis Regina, né? E todo mundo demoniza porque foi feito com IA. Ou seja, tipo, quando o Paul Walker foi feito com computação gráfica, lindo. Quando a Elis Regina foi feito com IA, a gente demonizou a coisa.
Então, tipo, pô, qual que é a diferença? O resultado foi o mesmo, entendeu? Então, acho que a gente não tem que demonizar. E a gente tem que desmistificar isso e tem que desmonizar, né? Então, acho que esse é um papel nosso, assim. E eu acho também que é importante a gente dizer que a IA é uma ferramenta, né? Ela, como uma ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal, né? A gente tem, por exemplo, sei lá, se eu pego uma faca de cozinha, a maioria das pessoas de bem, usam faca para cozinhar, para cortar alimentos, para fazer isso, né? Obviamente, vão ter pessoas que vão usar a faca para matar pessoas, né? Mas a gente não vai deixar de produzir facas por causa dessas pessoas, né? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta também. Vão ter pessoas que vão usar para o bem, vão ter pessoas que vão usar para o mal. Mas eu acho que a gente, então acho que o nosso papel é isso, né? Desmistificar e desmonizar. Eu acho que a gente está numa época da IA que é mais ou menos a época, por exemplo, da época da minha avó, que ela acreditava que manga com leite matava, né? Fazia mal. Então, eu acho que a gente está nessa época da IA, assim, né? A gente tá demonizando tanto que a gente está acreditando que IA pode fazer mal nesse tanto. Ainda bem, né, que ao longo do tempo a medicina foi evoluindo, a nutrição foi evoluindo e a gente sabe que isso é mentira hoje em dia, né? Então, eu acredito que a gente vai chegar lá também nesse ponto, assim. Então, acho que um papel de nós três é isso, desmistificar e desdemonizar a IA. Você falou de uma parte de utilização de imagens de pessoas falecidas, né? E não só a utilização de imagem, mas me colocar num contexto onde eu não... Me colocar num contexto onde eu não conheço, ou, por exemplo, eu não queria estar, né? Então, assim, a Elis Regina, será que ela gostaria de estar nesse contexto? Eu acho que tem vários tipos de questionamentos que eu acho que são importantes a gente ter, porque a gente, às vezes, não se planeja estar num setor, não se planeja estar dentro de um vídeo, e aí você pode falecer e te colocarem nisso, né? Eu acho que tem vários questionamentos. Por exemplo, a família aceitou? Ok, mas será que a pessoa tinha um vínculo coerente com a família, a ponto de a família poder decidir por ela? Eu acho que é uma coisa do livre-arbítrio da pessoa poder assentir ou não com isso. E eu acho que isso começa hoje. Por quê? Sabe aquele exemplo do vídeo que você queria se ver tendo um filho ou se ver num determinado formato, né? Meio que com uma jaqueta de astronauta, você coloca a sua imagem e você aceita os termos? Esse tipo de termo que você coloca, next, finish, é esse tipo de termo que você precisaria começar hoje, analisando e lendo. Eu estou sendo a pessoa que está lendo todos os termos. E, pelo menos, eu sei que é triste, porque para você, às vezes, usar algum produto, você precisa ter aceitado e não tem choro nem vela, né? Pelo menos você fica triste sabendo o que está acontecendo com os seus dados, mas eu preciso que você tenha essa consciência. Porque o termo que você aceitar hoje vai permitir que a sua imagem seja utilizada amanhã num contexto que você, às vezes, não conhece. Então, eu preciso muito que vocês tenham essa consciência e que vocês saibam que vocês têm o controle, sim, de algumas imagens que vão ser utilizadas de vocês pelos aplicativos que vocês estão usando hoje, né? Legal. Bem interessante a explicação de vocês. Eu pensei um paralelo também com a questão dos vírus. Não é porque eles existem que a gente vai falar, meu Deus, vamos parar de usar internet, computador. Então, o nosso papel é justamente entender como eles funcionam. Para quê? Para combater. Para ter as técnicas de segurança da informação e saber como nos proteger, assim como a gente tem que se proteger de deepfakes, né, que são as fake news criadas com IA, que podem parecer muito mais realistas do que antes da IA, mas a mesma coisa, os vírus também eles têm um potencial ali de danificar informações e, inclusive, destruir empresas. Então, nosso papel como pessoa de tecnologia é justamente um pouco do que o Arnaldo falou, da pessoa que tem a faca de cozinha, é usar para o bem, né? Conhecer, estudar e usar essa tecnologia para combater as tecnologias ruins que pessoas ruins criam. Então, por isso que é importante a gente estar se atualizando e se aprofundando também nesses conhecimentos. E agora eu queria ir para a polêmica, eu queria, assim, aquelas perguntas que todo mundo quer saber, que todo mundo
Tem um mito assim que as pessoas falam: ai, a inteligência artificial vai tirar nosso emprego, vai acabar com os programadores, tudo vai se programar sozinho. Eu só preciso apertar um botão, o computador vai se programar, vai fazer o software, vai ser tudo... Até hoje em dia a gente tem esse mito que os gestores... ele acha que é só botar um botão na tela, ele acha que é fácil. Aí as pessoas falam: não, no futuro vai ser. Tu aperta um botão e está ali pronto o aplicativo. O que vocês acham dessa frase, por exemplo, de que a IA vai tirar nossos empregos? O tirar o emprego é um risco. Eu acho que, assim, hoje já está acontecendo uma remodelação dos papéis do mercado de trabalho. Isso é fato. Então, por exemplo, você vê, tem um reporte que foi feito pela McKinsey, que é uma empresa que ela faz muitas pesquisas com alguns gestores. E ela fez uma pesquisa com vários papéis diferentes, não só da gestão. E as empresas já têm hoje feito o reskilling das pessoas das suas organizações. O que isso quer dizer? Estão ensinando AI para essas pessoas, mesmo que você esteja focado numa parte que não tem muita conexão com AI, para que essas pessoas tenham esse contexto no seu dia a dia. Porque aí você consegue utilizar AI e você se torna uma pessoa que consegue ter outras capabilities e fazer as coisas às vezes mais rápido, de uma maneira mais produtiva, mais eficiente, etc. Então, já está acontecendo essa remodelação, eu acho. Agora, você falar que as pessoas não vão mais ter trabalho, vão ser extintas, isso é um risco que eu acredito ser hipotético. Ele é diferente de um risco que tem agora, que é o risco da ética, por exemplo. Quando eu falo um risco da ética, por exemplo, você tem é como se você tivesse um software que é responsável por quando você vai apertar ou você apenas põe a sua mão embaixo para sair, por exemplo, sabonete do banheiro. Se você coloca a sua mão, dependendo da cor da pele, não desce o sabonete, porque não foi treinado com fotos, às vezes, de pessoas de uma cor específica. Isso, para mim, já é um risco que acontece agora, que é de exclusão de certos grupos da sociedade com esses produtos que são criados com AI. E isso é muito mais urgente a gente se discutindo do que perigos de pessoas serem extintas. Isso pode acontecer ou não. Agora, há riscos agora que acontecem de você estar, às vezes, utilizando dados sem eu ter dado a minha devida permissão. Então, esses são alguns só dos tópicos que eu acredito que são coisas urgentes e que elas ofuscam, né? Você falar, a humanidade vai ser extinta. Isso ofusca, de uma maneira muitas vezes proposital, perigos que grandes players já estão criando produtos que não são diversos para outras pessoas, né? Não sei se vocês querem complementar. Eu gostaria, sim. Sobre o lance, né, que a Mica comentou, sobre o tipo de trabalho. Eu lembrei, no momento, sobre... Se a gente for pensar na forma de divulgar informação. Muitos dos primórdios eram feitos o quê? A informação era divulgada de pessoa por pessoa. Foi feito o quê? Escribas, né, escreviam e poucas pessoas conseguiam ler. Depois de um tempo foi formado o quê? Cópias, impressoras, teve a época da datilografia, e aí a gente chegou na época do computador. Ou seja, o trabalho de transmitir informação, ela nunca foi substituída, ela só foi se modernizando com o passar do tempo. E eu tenho uma prima, por exemplo, que ela faz criação de conteúdo, né? Ela auxilia pessoas a criarem conteúdo para suas páginas. E ela demorava, por exemplo, uma semana para poder organizar o conteúdo que ia ser criado para uma página específica. E agora, com o uso do ChatGPT, ela consegue organizar e até mesmo se especializar em assuntos muito mais rápido. Ou seja, a IA se tornou uma ferramenta para o trabalho dela, e não uma substituição. Se a pessoa que está contratando o trabalho dela fosse ele pesquisar, não ia conseguir com a mesma expertise que ela possui por ser o trabalho dela. Então, realmente, nós não temos que ver a IA como um vilão, e sim como uma ferramenta de auxiliar nosso trabalho. E outro ponto que ela mencionou foi sobre as questões que a gente realmente tem que redebater hoje em dia. Eu participo de um grupo chamado Black and I, que é Negros na Inteligência Artificial. E nesse grupo é debatido em diversas vertentes da inteligência artificial como a IA pode se tornar preconceituosa, justamente pela falta de dados. Você já imaginou você chegar num leitor de face e ele não conseguir te reconhecer, por exemplo, como eu, porque eu coloquei trança no meu cabelo. E semana passada eu estava com o cabelo cacheado. E na semana que vem eu vou estar de lace.
Se a IA não foi preparada para poder lidar com diversos dados culturais e regionais das pessoas, ela não vai ser uma IA que realmente vai poder auxiliar a gente no nosso dia a dia. Isso eu estou dando com relação aos meus exemplos, mas existem pessoas que usam o Hibab, então existem pessoas que podem sair de um país para o outro e não ter a mesma acessibilidade que ela tinha com a inteligência artificial. E se a gente também levar a IA, né, para a área de acessibilidade, ela pode ser muito usada também como uma ferramenta de ajudar outras pessoas que possuem alguma limitação de movimento ou de visual. Mas nós temos que saber que essas pessoas, elas existem, elas têm que ocupar esses espaços para que isso seja questionado. Porque até então, durante a minha pesquisa, eu não tinha visto ninguém questionando sobre essas partes raciais. Mas quando encontrei esse grupo, eles realmente transmitiram esses questionamentos, e não só na parte de imagem, é porque o meu mestrado era na área de imagem, mas também existem contextos relacionados à área financeira, onde não é identificado ali qual é a sua classe social, o seu histórico familiar. São coisas que, por exemplo, poderiam impedir o empréstimo de uma pessoa, só porque ela era de uma tal classe social, mas não identificava que aquela pessoa já conseguiu ascender a sua economia e poderia, por exemplo, ter tal empréstimo no banco, porque também está sendo usado o IA para poder liberar, por exemplo, empréstimos. Então, existe sim a necessidade de que dados sejam bem explorados, sejam bem identificados para o objetivo daquele estudo. Então, isso é uma coisa que nós também precisamos questionar como cientistas, né, nessa área. Boa, eu acho que complementando, primeiro eu gostaria de dar 2 exemplos, né? Mais da parte, acho que assim, digitalizar e tecnologia, eu acho que, como eu falei, são ferramentas e elas vêm para ajudar, né? Então, por exemplo, antigamente, sei lá, um exemplo parecido com o que a Milena citou, antigamente a gente tinha bancos tradicionais que a gente tinha que ir no caixa eletrônico resolver tudo, ir no banco resolver tudo. Odeio esse negócio. Quando vieram os bancos digitais, eles mostraram pra gente que, cara, a gente não precisa existir agência de banco para a gente conseguir usar os serviços do banco, né? A mesma coisa, sei lá, por exemplo, e tecnologia também vem para gerar empregos, né? Por exemplo, sei lá, o caso do Uber, né? Antigamente, táxi, para você virar táxi, eu não sei como é o processo, mas eu acho que não é fácil, né? E, sei lá, o Uber permitiu que muita gente pudesse usar o seu carro para ganhar dinheiro e fazer isso, né? Então, a digitalização, a tecnologia, acho que ela vem para ajudar e ela também pode ajudar isso. Se ela vai mudar empregos, acho que a tecnologia mostrou ao longo da história que isso... Porque tudo que nós estamos discutindo aqui era totalmente fictício, imaginário, há alguns anos atrás. Mas agora são ferramentas, são realidades, são questionamentos necessários atualmente. Então, se existe alguma coisa que pode ser melhorada, pode ser criada, pode ser inventada, vocês podem ter a capacidade de desenvolver isso. Então, questionem e procurem por essas respostas, porque todos nós podemos conseguir contribuir para um futuro melhor com a inteligência artificial. Legal, gente. Agora, a Mica, eu espero que vocês tenham prestado atenção, porque vai valer brinde. A Mica vai fazer uma pergunta para vocês e quem acertar vai ganhar uma blusa aqui do Google de inteligência artificial. Gente, eu acho que todo mundo aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do painel, levanta a mão, por favor. Boa! Agora eu vou fazer uma pergunta. De tudo que a gente conversou aqui, quando foi que a gente comentou que a AI surgiu? É 1950. Acertou! Aê! Parabéns! Você tem mais camiseta? Tem mais brinde? Tem mais camiseta. Quer fazer uma pergunta agora, Arnaldo? Eu vou fazer uma. Quem é que lembra o nome do grupo que a Ludmilla está representando aqui na Campus Party? Eita, foi rápido. É a GDG Manaus, é o Woman Makers. Arrasou. Arrasou. E agora a gente queria saber quem tem perguntas. Obrigada. Só um momento. Tá. Só um momento que o microfone já vai chegar. Aqui na primeira fila.
Obrigada. Obrigado. Gente, então, vocês falaram muito sobre a parte ética, né, da questão de AI, e o que eu penso a gente não deveria ter uma questão de uma regulamentação para, por exemplo, AI generativa como Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, essa questão, porque falando da parte ética, a gente ainda encontra muito problema de AI utilizando imagem que tem direito autoral e tudo mais. Eu acredito que é uma ferramenta muito poderosa, que pode ser utilizada, por exemplo, ser treinada com o artista X, treina com a arte dele, para ele poder criar algo mais rápido. Porém, hoje em dia a gente tem um problema que muitos artistas têm o seu estilo copiado e não há uma resposta ainda, eu não sei a palavra certa, mas eu queria saber como a gente pode resolver isso no futuro. Boa. Acho que eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que já existem alguns esforços, né, nesse campo que você falou, né? Um deles, por exemplo, que eu sei que algumas empresas já estão fazendo, é colocar, por exemplo, marca d'águas, metadados, na real, em imagens que são geradas por IA. Né? Então, aquelas imagens que são geradas por IA, ela vem lá nos metadados dela de alguma forma, dizendo que aquela imagem foi gerada por IA. Né? Então, acho que isso já é alguma coisa que a gente está fazendo nessa direção. Uma outra, que inclusive eu descobri isso ontem, tá? Enquanto eu estava vindo para cá, no voo, tinha acesso liberado lá a algumas revistas, né, e tal, e tinha uma revista da super interessante. Isso eu li ontem, tá? Nem terminei de ler o artigo ainda, mas isso eu achei muito interessante. O ChatGPT, quer dizer, antigamente, né, eu lembro que a Microsoft lançou um bot no Twitter que você podia, que ele ia aprender com as coisas que as pessoas perguntavam para ele, né? E esse bot, em menos de um dia, a galera transformou ele num racista, nazista, né? Fez de tudo, a Microsoft desativou ele, né? O ChatGPT, a gente consegue... ele já foi muito mais balizado, né? Mas a gente ainda consegue fazer coisas, pedir para ele, por exemplo, interpretar certos papéis, interpretar certos perfis, para ele responder perguntas naquele sentido, né? Acho que não tanto como desse bot ali do Twitter e tal, mas eu descobri que ontem no ChatGPT, uma coisa que a empresa está fazendo colocou um monte de uma equipe de psicólogos, de psiquiatras, para tentar balizar ele no sentido da ética. Isso eu não sabia. Então, tipo, pegaram aquelas questões éticas, aqueles lemas morais, por exemplo, o lema moral do problema do trem, né? O que você faria num trem que está indo para matar 4 pessoas ou você desviaria para matar uma só? Né? Isso é um dilema moral que não tem resposta, né? Mas é um dilema moral que a gente tem. Então, treinaram ele com vários dilemas morais desses. E que eles deram scores, né? Pediram para várias pessoas responderem essas perguntas e deram scores, né? Isso é muito, isso seria ético e seria muito antiético, por exemplo. E o que aconteceu foi que o ChatGPT médio, né? Sem você pedir para ele interpretar nada assim em especial, ele tendeu a ter um score de ética muito parecido com os participantes do projeto, né? E o que eu achei muito interessante, né? Então, tipo, se você fizer perguntas de esses dilemas morais para ele agora, ele vai dar respostas muito parecidas com que pessoas dariam. Então, acho que esse é um outro esforço que a gente está fazendo nesse sentido, né? Então, acho que tem, sei lá, esse esforço das imagens geradas e tem esse esforço que eu li ontem sobre o ChatGPT que eu achei muito interessante, assim. Rapidão, também tem um ponto que eu achei interessante, que é o seguinte: às vezes tem muitos artistas, eu fico acompanhando os argumentos de todos os lados, e alguns artistas acham isso legal de estar utilizando a minha estrutura e toda a minha arte, porque eu consigo reproduzir isso para todo mundo. Então é como se fosse, meu estilo está sendo reconhecido. Então isso é uma parte legal, mas às vezes o meu estilo é aplicado num contexto totalmente antiético. Então esse é um ponto perigoso. Tem alguns vendors, né, algumas
algumas big techs que estão deixando formulários onde você coloca, né? Você tem que garantir que é você mesmo, mas você fala, olha, esse aqui é o tipo da minha arte, eu não quero que isso esteja dentro do treinamento do modelo. E aí essas big techs conseguem encontrar quais são essas fotos e imagens desse artista e retirarem desses modelos e retreinarem eles. Então, é ruim porque já foi treinado com a minha informação sem que eu tenha dado permissão, mas é um esforço que eu venho visto que está sendo colocado nessas big techs também. Temos tempo para uma última pergunta. É sobre também a questão da ética, né? Só que o que eu queria saber é a opinião de vocês a respeito de artistas na área da música que aceitam outras pessoas, os fãs, fazerem músicas com inteligência artificial. Aí eu queria saber a opinião de vocês, assim, o que vocês acham? Será que o artista ele vai deixar de ser artista? Entende? Assim. Sim, eu entendi. A gente estava discutindo isso nos bastidores. Pessoal, só para avisar, a gente vai ficar aqui também, se vocês quiserem fazer as perguntas pessoalmente para a gente, não se preocupem, tá bom? LinkedIn também, a gente pode trocar uma ideia. Mas respondendo rapidinho, que o nosso horário está acabando, eu, por exemplo, sou uma grande fã de Beyoncé. Eu, sabendo disso, e sabendo que aquela música foi produzida por uma inteligência artificial, eu considero, ao consumir produtos, né, as músicas dela, vídeo, realmente toda a história, todo o empoderamento, toda a questão realmente da arte que ela está produzindo. Então, particularmente, como consumidora final que seria da música, eu respeito todo esse processo e prefiro realmente coisas autorais da minha artista. Agora, se por curiosidade aparecer ali para mim e eu souber que não é dela, eu, como fã, sei que não vou dar tanto crédito para aquilo. Mas, realmente, teve imagens que fizeram recente dela chegando no Brasil, né, já que a turnê dela ainda não chegou. E foi curioso. Teve, por exemplo, se ela estivesse no Amazonas, aí colocaram Garantido e Caprichoso e a Beyoncé no meio. Se ela estivesse no Nordeste, ela ali na praia, super belíssima. No Rio de Janeiro, enfim. Foi curiosidades, mas o que eu queria mesmo era o quê? A minha artista aqui comigo. Então, aquela imagem foi só realmente uma curiosidade. Mas, realmente, a arte, tudo que eu prefiro consumir como fã, seria realmente da pessoa que produziu. Obrigada. Gente, eu amei estar aqui com vocês e aprender um pouco mais, porque eu sou desenvolvedora. Trabalho também com um pouco ali de análise de dados, mas não ainda na área de IA. Então, para mim, foi uma honra aprender um pouco mais com vocês. E também foi uma honra estar com todos vocês. E queria relembrar que a gente vai ter mais assuntos sobre IA. A Mica vai estar falando lá no palco do GDG Manaus. Que horas mesmo? 4h45, depois do eclipse, gente. Ali no nosso palco do GDG Manaus. Então, vocês vão poder tirar mais dúvidas com a gente aqui depois no palco. E também assistir a palestra dela, que está incrível. E queria só pedir para a gente tirar uma foto com vocês. Pode ser? Vocês dão permissão, gente, da imagem? Vocês dão permissão. Se alguém não quiser, pode retirar. Diga um oi.